Queridos, quero aproveitar o tempo que foi me dado. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Abra a sua Bíblia. Enquanto eu estiver orando, aliás, ministrando, eu quero pedir para que você interceda por mim. Estou saindo de uma violenta virose que levou dias. Estou à base de antibióticos pesados. Falei até com o varão ali, que constantemente eu tenho que correr, com todo respeito, irmão, no toalete, pois faz um efeito muito forte. E minha garganta foi bem afetada. Sabe, aquele que é pregador e cantor, né? Quando fica sem a garganta, perdeu as armas, né? Então, a gente está saindo e esteja intercedendo por mim. Eu tenho certeza que Deus vai, conforme tem feito nas ministrações que eu tenho ido. Eu tenho orado a Deus e durante a ministração que ela não incomode, não pare. E depois ela pode até ficar muda. Quando eu voltar de novo, atender um convite ou ministrar lá na congregação, Jesus opere de novo, até que isso vai embora. Mas eu creio que hoje ainda isso vai embora. Segundo de Crônicas, capítulo de número 7. Nós vamos ler versículo 1, versículo 12, 13 e 14. Eu passei a tarde toda hoje conversando com Deus e falando: Senhor, o que ministrar para o teu povo? Sentei ali, meu coração até inclinou para outro lado, mas ouvindo Tiago falando um pouco, a irmã que antecedeu o pastor aqui também, na hora do ofertório, e ouvindo as palavras do pastor, a mensagem é essa que Deus cravou no meu coração mesmo. A gente é pregador, irmão, tem hora que a gente é teimoso, a gente quer mudar a rota, mas a rota é essa que Jesus mandou desde de tarde, tá? Então, graças a Deus que Ele muda a nossa rota. Vamos ler, irmãos? Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. 12. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para templo de sacrifício. Quando eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua. Curve sua cabeça em concordância com a oração do meu pastor. Sou pastor, mas enquanto aqui sou ovelha dele. Então curve sua cabeça. Senhor, mais uma vez, Senhor, estou aqui para falar do teu amor e das tuas palavras e a tua palavra. Sou homem comum, Senhor, pecador e necessitado de ti. Tu me conheces e sabe quem eu sou. Senhor, quero ser teu canal aqui, Deus. Então me usa mais uma vez. Eu vim com debilidades também hoje, Senhor, a nível carnal, o corpo debilitado, Senhor, e enfermidade. Mas tu és o Deus que cura. Como eu tenho te pedido, Senhor, enquanto eu estiver ministrando, Pai, seja as minhas cordas vocais para a igreja, ou seja, de uma forma, Senhor, que a natureza não explique, a ciência. E fala com a tua igreja o que o Senhor propôs nesta noite, inclusive a mim. E você diz: tudo que tem a ver com a nossa existência ou criação se remete à obediência e desobediência. Se formos obedientes, nós vamos colher obediência, frutos bons. Mas se formos desobedientes, nós vamos colher desobediência e frutos ruins. É uma escolha, uma sentença diária de cada um de nós que tem as escolhas: obediência ou desobediência. É uma escolha que nós temos diariamente e precisamos fazer essas escolhas: obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Trazendo essa pequena introdução,
eu quero me remeter ao texto que lemos agora há pouco. O texto que vai contar um pouco sobre Israel. Todos sabem que Israel era uma nação desobediente e obediente. Todas as vezes que Israel obedecia, Deus operava. Mas todas as vezes que Israel desobedecia, Deus não operava e sentenciava Israel. E a mão de Deus é forte, irmãos, quando Ele vai descer uma sentença. Eu não vim nessa noite aqui descer sentença nenhuma, porque eu não tenho essa autoridade. Só Ele tem. Mas o texto que nós estamos de punho é um texto que nos leva a uma trajetória de obediência. A Bíblia vai dizer que Davi, ele percebe, ele vê, e Deus também deseja habitar no meio do povo. Ele estava habitando no meio do povo. Mas Davi via que um local precisaria ser preparado para Deus. E ele tem, e por instrução do Senhor também, ele tem a vontade de executar o projeto da habitação do Senhor. Claro que Deus já estava no centro, Deus já estava no arraial, mas era uma tenda. Era um local que foi construído desde que o povo saiu do Egito. Mas agora Davi quer construir o templo, por causa das desobediências de Davi. Deus não permite que Davi construa o templo. As mãos cheias de sangue, as mãos com pecados pesados demais. Não que o sangue não pudesse perdoá-lo, mas Deus pega este projeto e coloca na história de outro descendente de Davi, Salomão. A Bíblia vai dizer que Salomão, ele se dedica à construção desse templo. Ele usa do melhor, que também foi usado e guardado pelo pai dele, Davi. Há uma grande responsabilidade sobre Salomão, mas Salomão sabia que a responsabilidade que estava sobre ele era tamanha e prazerosa, que era construir a habitação do Deus vivo. Não que Deus precise de uma casa, não que Deus precise de uma parede, mas era necessário para os sacrifícios, era necessário para a adoração. E a gente vê no capítulo de número 7, a história do término desta construção. A Bíblia vai dizer que Salomão ora ao Senhor, intercede e pede ao Senhor pelo povo. A Bíblia vai dizer que Salomão, depois que termina de orar, Deus desce sobre o templo. Deus começa a consumir o holocausto. Todos ficam maravilhados do que Deus estava fazendo. A Bíblia diz no versículo 1 que a glória do Senhor encheu aquele lugar. Então você percebe o quão grande é o teu Deus. Talvez você pudesse fazer uma analogia aqui agora e imaginar este templo aqui, a habitação dele também. Tudo bem que a Bíblia vai dizer que eu e você é templo e habitação do Espírito Santo, mas essas quatro paredes também estão irradiadas pela presença do grande eu sou. É o cuidado que Salomão estava tendo, e é o cuidado que esta igreja também tem, ter a presença dele neste lugar. Detalhe, sem a presença dele não é um culto. Sem a presença dele não é uma unidade. Sem a presença dele não conseguimos nada. Aliás, é vã a sua vinda aqui se não tiver a presença dele. Esse é o contexto. Só para você entender. Só me perdoe se eu beber água demais, tá, irmão? Esse é o contexto. Vou baixar o tom da voz. É o contexto da construção. Mas no versículo de número 14 é bem icônico. E é bem conhecido. Porque é um versículo usado para mensagens avivalistas ou de avivamento. E dentro desse versículo tem verdades que a gente precisa lembrar, irmãos. Eu teria outros textos para pregar nessa noite, mas por instrução do Senhor eu tenho que pregar esse. Porque o texto começa dizendo: se o meu povo, uma identidade que se chama pelo meu nome. Deus está dizendo: o povo que é meu, o povo que é escolhido, o povo que foi adquirido, que se chama pelo meu nome, quiser ver operar dentro da igreja, precisa seguir alguns pré-requisitos.
tem algumas condições. O maior problema é que a gente aceita Jesus, a gente aceita Cristo, e a gente esquece que é um padrão, não é um culto de doutrina. Eu não sou pastor da congregação, sou ovelha como você. Mas nós esquecemos que nós precisamos atender alguns pré-requisitos bíblicos. E o primeiro dele, a Bíblia já diz nesse versículo: humilhar-se. O humilhar aqui, irmãos, não é de humilhar do que você está sendo humilhado por alguém. O humilhado aqui, irmãos, é uma condição vital para Deus ouvir o seu clamor. A primeira condição que Deus dá a Israel para ele descer no templo, para ele descer na casa, é a humilhação na presença dele. Sem humilhação, não tem como Deus ouvir a oração. Porque a segunda condição é orar. Coisa que a gente, irmãos, parece que não sabe mais. Você quer ver uma coisa? Tem gente que ora hoje por obrigação. Tenho que agradecer o alimento. Tenho que orar para trabalhar. Tenho que orar para dormir. Parece que é uma cartilha que nós temos que seguir, mas não é. Oração é relacionamento. É uma conversa. Se eu pego o meu WhatsApp agora e vou conversar com um amigo que eu muito gosto, eu vou passar horas e horas conversando com ele, e se deixar a gente vir à madrugada. Mas quando a gente vai orar com Jesus e para Jesus, percebe que é diferente? Dá coceira. A gente se agonia. A gente lembra de alguma coisa de fazer dentro de casa. Alguém bate na porta. A gente lembra e parece que esse momento é tomado pelas nossas inconstâncias de orar. Mas é a condição para Deus operar dentro do ambiente que você vive. Humilhar na presença dele é uma condição para ele resolver o problema que tanto você precisa. Esse texto é um texto muito usado para falar sobre a nação brasileira. E eu não vim falar da nação brasileira em um caos que está aí afora, por mais que eu possa aplicar aqui na estante. Eu vim falar de você. Eu vim falar de mim, que precisa ter intimidade com ele e relacionamento. E a gente não tem seguido esses pré-requisitos. A gente não tem observado o quanto ele tem sido íntimo de nós, e nós não temos sido íntimos dele. Eu estava orando no dia de ontem. Eu tirei um tempo de oração e não vim dizer isso aqui para dizer para você que eu oro mais do que você. Não, o Espírito Santo mandou eu orar. Ele lembra dos sábados à tarde que você tinha tempo, hoje não tem mais. Entra no quarto. E não é o texto como a gente conhece. Ele falou comigo, eu estava na cozinha, entra no quarto, dobra o joelho. Mas não vai orar não, vai conversar comigo. Acredite, irmãos, eu entrei dentro do meu quarto. Dobrei o joelho na cama e fiquei olhando para o teto do meu quarto e falei: estou aqui, Espírito Santo. A gente, como pentecostais, a gente acha que vai entrar no mistério, né, Tiago? A gente acha que alguma coisa vai acontecer. Mas muitas das vezes ele só quer a sua obediência ao chamado dele. Essa foi a minha experiência ontem. Se humilhar na presença dele. Qual é a primeira condição, irmãos? Qual é a condição? Qual é a segunda? Sem isso, Jesus não consegue te escutar. Que isso, pastor, heresia? Se ele já sabe que a gente vai pedir, o que a gente vai falar, sim, mas você precisa fazer seu dever de casa. Você só recebe porque bate na porta, é assim que o texto vai dizer. A porta só abre porque você bateu. O problema é que a gente somos tão egoístas que a gente não lembra desses momentos. Mas Deus está dizendo para Salomão: Salomão, eu posso fechar os céus, eu posso cessar, eu posso ordenar que tudo seja destruído na terra e a peste tome conta do povo, como ele também fez. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Você entende isso aqui, irmãos? Se alguém que se diz cristão seguir o que eu estou dizendo, o teu Deus está dizendo isso aqui,
eu dou a Ele plena convicção que eu resolvo o que Ele tanto tem me apresentado, mas precisa primeiro se humilhar, orar, para Ele te ouvir. É uma condição vital. E são duas condições, irmãos, que faz parte do avivamento. Tem tanta gente falando de avivamento hoje, aí fora. E estão confundindo com enchimento ou movimento. Avivamento é quando Deus desce para resolver o problema e isso transborda nossas vidas com a presença dele e as mudanças de condutas. Isso é avivamento. E ela é regida através da palavra. E Deus está instruindo Salomão através da orientação dele. Salomão, esta é a receita para o avivamento de Israel. Gessivaldo, esta é a receita para a sua geração: se humilhar, orar. É a receita que a gente não pode perder, irmãos. É a receita que tem que acompanhar 24 horas. O problema é que a gente não lembra mais dessa receita. Mas Ele veio aqui nesta noite e te trouxe para te dizer: eu te lembro, eu te fortaleço com a minha receita nessa noite. Eu faço nascer na sua mente novamente aquela perspectiva de intimidade que você tinha e perdeu. É a condição que Ele traz para a gente. E o texto continua: e buscar a minha face. Veja, irmãos, que face aqui e a busca é a palavra-chave do que Deus está dizendo. Intimidade, relacionamento. Tem muita gente que começa a dizer e orar e buscar a minha face e não consegue entender o que Deus está dizendo. Colocar a cara no pó, buscar um relacionamento genuíno comigo. Você quer ver? Eu vou parafrasear. Alguém está do seu lado e você ama essa pessoa. No itinerário da ciência diz que esse é o amor chamado Eros. É o amor do ser humano. Você consegue amar essa pessoa de tal maneira como eu amo meu filho que está aqui tocando, que eu dou a minha vida por ele, como aconteceu com meu neto hoje, que caiu um peso sobre ele, eu saí correndo com o carro para levar ele para a emergência. É o amor que irradia em nossos corações. Eu não consegui comer, não consegui tomar café enquanto ele não saiu da emergência, fez o raio-x, tomou medicação. É o amor que a gente sente, é uma intimidade, toca na nossa alma, toca nas nossas vidas. Agora imagine o amor de Deus que vai muito mais além do que isso que você deveria ter com Ele, e você não tem e eu não tenho. A gente tem um amor pelo próximo, a Bíblia já diz que tem que ter até pelos inimigos, mas nada chega perto do relacionamento que a gente precisa ter com Ele. Quando Salomão é orientado por Deus, ele está dizendo: e buscar a minha face, e buscar o meu relacionamento. É algo que a gente parece que não entende mais. Parece pastor que vem jogar água no culto hoje. Não, eu vim trazer uma palavra de direção para a tua vida. Se queres que Deus resolva o problema da tua casa, se humilha, ora, busca a face dele, busca relacionamento com ele, que ele mesmo levantará do trono para resolver esta situação. É uma orientação divina. Você percebe que a gente é tão injusto? A gente cobra tanto de Deus, mas oferece tão pouco. Olha o que o Espírito Santo disse para mim aqui agora. Algum de nós entrou aqui hoje, veio porque veio. Na sua mente você acha que você veio porque veio. Ele veio porque te trouxe, porque por você não vinha. Nós somos egoístas, irmãos. A gente não quer entregar aquilo que a gente recebe. E Deus está dizendo bem assim: se eles entendessem que a intimidade comigo e relacionamento resolve tanta coisa. Eu arrisco em dizer, que o complexo de inferioridade que toma muita gente hoje, que as pessoas que têm todo trauma por causa de problemas emocionais que eu tive inúmeros na minha vida, e você já conhece meu testemunho, que eu já contei, 2 depressões, 1 suicídio. Se fosse um relacionamento com Jesus, nada disso teria acontecido, porque Ele já é autossuficiente e já era o necessário para as nossas vidas. Não está no esboço, não está no cronograma da pregação. Mas se Jesus tocou no meu coração, o Espírito Santo falou comigo, é porque tu está aqui. E Ele está dizendo: eu já sou autossuficiente para você. Só se mantém
no relacionamento comigo e na minha presença. Precisamos ouvir essas orientações. Tem um texto que até anotei aqui, que parece que não tem nada a ver. Mas o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer bem assim, que Deus ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que não consegue compreender isso que eu estou pregando. E a minha vontade aqui é que você compreenda o que Deus está falando com você. Relacionamento. Para aí eu resolver os seus problemas. Deus está pedindo muita coisa, irmãos? Não. Aliás, Ele não está pedindo nada. Ele está orientando você a estar na rota que Ele apraz ao teu coração, ou seja, a vontade dEle para você. O problema é você mudou a rota. Mas vamos seguindo. A intimidade é a terceira condição para Deus operar na sua vida. Sem intimidade, irmãos, não tem como você conhecer Deus. Você já percebeu que tem muita gente lá fora que diz que tem Jesus no coração? Pode até ter, mas não tem relacionamento e não conhece Ele. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, que diz que tem relacionamento com Jesus e não sabe nem o que é um relacionamento com Jesus. Sabe o que é você andar na rua e ter a sensação que alguém está andando com você? Sabe o que é você dirigir seu carro, indo para um lugar que você não sabe que rumo você está indo, e você vê que tem alguém do lado do passageiro te acompanhando? Isto é relacionamento. Isto é ser visitado pela presença do maior amigo. Isso é ser visitado pela presença daquele que pode nos acudir das horas difíceis. Conforme a canção que explodiu aí agora, só Ele está lá. Só Ele fica quando a gente precisa. Só Ele permanece. E você precisa compreender que a intimidade é a terceira condição para Ele operar. Salomão orou. O Senhor visitou, ou em sonho ou em visão, à noite. E Salomão deu essas instruções a ele, dizendo: há condições, Salomão, para o meu povo ser visitado pelo meu agir. A gente precisa, irmãos, entender que intimidade é uma regra do crente. Intimidade não é algo cafona, intimidade tem que ser uma regra para você. Você tem que ter Jesus como seu amigo íntimo, aquele que não te abandona, aquele que não te deixa nem nos momentos de angústias e nos momentos de pecados seus. Ou você acha que você está aqui lavado e remido porque você merece alguma coisa? Ô irmão, com todo respeito, a gente merecia o inferno, mas por causa da intimidade dele, não a sua, a dele, eu estou aqui pregando e você está aí sentado, adorando. É por causa dele que nós estamos aqui. A gente precisa entender, conforme o salmista, no Salmo 42, verso 1, que ele vai dizer: isso aqui ele reflete o que eu estou dizendo. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista está refletindo aquilo que a gente tem que ter: sede de Deus, sede da presença de Deus. Aí lá vai uma pergunta do Espírito Santo: quanto tempo de oração você tem gastado na presença dele? Quanto tempo de humilhação você tem projetado durante a semana? Essa semana que está terminando, aliás, terminou. Você tirou um tempo para conversar com ele? E como é que você quer que ele resolva os seus problemas se você não consegue sentar com ele para conversar? Eu tentei hoje à tarde mudar essa pregação para o cenário da nação brasileira.
Mas Jesus falou, não, você vai tratar aqueles que estão sentados, que faz parte dessa nação caída. Mas não adianta tratar a nação, ou seja, o cenário político que está aí destruído pelo inimigo, se não tratar aqueles que estão sentados. E tem que ouvir a minha palavra. Cada um de vocês tem o poder otorgado por Deus, em oração, em humilhação, na intimidade dele, para o rumo da nossa nação ser mudada. Ah, pastor, a culpa da nação desse jeito é sua. Parafraseando, até não é, irmãos, mas a gente tem uma certa culpa, porque 47 milhões de pessoas no Brasil são evangélicos. E cadê eles quando o inimigo está tomando conta da nossa nação? Cadê eles quando o inimigo está solidando, passeando, destruindo as famílias, destruindo os casamentos, as crianças, destruindo e ceifando vidas? Cadê 47 milhões de pessoas cristãs? Você entendeu que a gente dá pouco e pede demais? Como é que Deus vai resolver alguma coisa se a gente não consegue levantar do banco? Como é que Deus vai levantar se a gente não consegue tomar a posição, se posicionar em Deus? Eu estava quinta-feira na igreja, a garganta até que está boa hoje. Eu não tinha condição nenhuma de ministrar, o pregador não pôde ir, eu tive que ministrar no lugar, e Deus me deu uma mensagem em cima da hora: revesti-vos, fortalecei-vos. Foi as duas palavras que Deus disse para mim. Em Efésios 6:10, eu preguei durante 45 minutos, não sei como saiu mensagem daquilo, mas Deus falou com a igreja de uma maneira poderosa, porque para a gente vencer o que o inimigo está fazendo em nossas casas, só revestimento, só fortalecimento nele, só está recebendo poder nele para estar de pé. Alguns acham que relacionamento com Deus é vir só na igreja. Alguns acham que relacionamento com Deus é só colocar a Bíblia debaixo do braço. Alguns acham que relacionamento com Deus é ter um cargo na igreja, com todo respeito, faz parte, mas ainda não é isso. Relacionamento com Deus é saber quem é o Deus que você serve. É quando você abrir a boca e falar: Deus, estou aqui. Ele soprar no teu ouvido e dizer: também estou aqui do teu lado. É você sentir o apalpar das mãos dele nas tuas costas, a sua alma ser carregada pela presença dele. É ser nítido o ambiente que você está, ser inundado pela presença. Isso é relacionamento com Deus. É você se envolver e Ele se envolver com você. Não está no esboço, mas se Ele está me orientando, é porque nós precisamos ter mais relacionamento com Ele. Um dos tópicos é relacionamento, mas não está isso no esboço que Ele está me direcionando. É porque Ele está cobrando de mim. Ele está cobrando de você, não é porque eu sou pregador que Ele não cobra. Ele está cobrando mais intimidade, mais posicionamento na presença dele. Tinha uma época na igreja, Tiago, que a gente batia o pé no chão, o inferno escutava o poder que Deus tinha sobre nossas vidas. Tinha uma época, irmãos, que a gente, no meio da rua, eu escutei muito isso pequeno, mas no meio da rua, se o demônio te visse na esquina, ele curvava porque tinha medo de você, tinha medo da sua oração, tinha medo da sua humilhação. Parece que o tempo mudou, sim, mudou, mas o Deus do céu não mudou, está aqui. Eu não sei o que a minha garganta vai fazer comigo depois, mas eu preciso liberar o que Deus mandou nesta noite. Presença, 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 presença. A presença dele sobre tua vida. Ele está nesse lugar.
E Ele cobra de mim, de você nesta noite mais intimidade. Se o meu povo, tu tem nome, tu tem dono, porque você mudou a rota, porque você mudou o itinerário. Se Ele já projetou antes do ventre de tu entrar na tua vida a rota, o itinerário, porque você largou o que Ele te deu. Se Ele te formou com propósito. Ai, a fé. Precisamos ser mais íntimos de Deus. Se a gente voltasse um tempo em que a gente já nos corinhos de abertura do culto, as lágrimas desciam. Não era necessário, com todo respeito aos levitas, tanto instrumento, tanta música, tanta acorde. Era só o toque do Espírito Santo. Não precisava o cantor, o levita chacoalhar a igreja para você sentir alguma coisa, porque hoje dá trabalho, é igual pregar, irmão. Dá trabalho pregar, dá trabalho falar do amor de Jesus. A gente tem que dar hora lutar, meu irmão, contra a gente para tentar fazer alguma coisa, para alguém dar glória a Deus, dar aleluia. Se o tempo de antigamente voltasse. Mas eu ainda tenho no meu coração que tem remanescente dentro da igreja. Tem aqueles que entendem, tem aqueles que têm joelhos alados, tem aquele que tem marcas no corpo por causa da presença dele. Ele requer de nós. Então o terceiro é buscar a intimidade. Como é que você quer uma coisa de Jesus se você não tem intimidade com Ele, menino? Menina, como é que Ele quer? Você quer com Ele alguma coisa se você não consegue nem saber quem Ele é? Jesus me faz passear aqui pelas madrugadas de antigamente, que a gente acordava, a gente ia orar, a gente não perdia tempo na Netflix, a gente não perdia tempo no celular, a gente ganhava tempo de joelho orando. Quantas vezes que 3 horas de madrugada era a regra para crente. Talvez ainda tem gente que faz isso aqui de madrugada. Eu confesso para vocês, como pregador, é difícil para mim acordar 3 da manhã. Tem hora que o Espírito Santo me chacoalha da cama para ir orar. Mas cadê o tempo de antigamente? A gente precisa voltar à intimidade com Ele. Eu ouso em dizer, porque sem intimidade você não consegue ver Deus. Sem intimidade Deus não opera no cenário da tua vida. A intimidade é vital para Deus operar na sua vida. Vamos para o quarto. A quarta condição é o arrependimento. O texto vai dizer o seguinte: se meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus. A quarta condição. E aí Deus estava falando comigo nesta quarta condição. Eu já preguei inúmeras vezes esse tema, irmãos, mas cada vez quem é pregador aqui sabe, é diferente. Ele aplica coisas parece que diferentes para a vida de cada um de vocês e a minha. E eu estava sentado, ele estava dizendo bem assim: a quarta condição para eu operar é o arrependimento. E essa condição é vital para um avivamento na sua vida. Como eu disse para você, eu estava conversando com ele, estudando, e ele disse para mim o seguinte, bem assim: filho, avivamento só acontece com arrependimento. Tem muita gente dizendo que está tendo avivamento no Brasil. Se tivesse avivamento no Brasil, o nosso cenário político não estava destruído. Se tivesse avivamento do Brasil, as nossas igrejas não estavam sendo assoladas pelo que o inimigo está querendo fazer. Eu sei que estamos no fronte de batalha, eu sei que estamos pleiteando contra o inimigo, lutando contra essas coisas, mas se estivesse vendo um avivamento, estivesse ouvindo avivamento do Brasil, jamais o que estaria acontecendo ao redor do planeta, olhando para o nosso território brasileiro, estaria acontecendo, porque nesse território tem Deus, tem dono. Você já olhou para Israel?
mundo tentando destruir Israel. E ninguém consegue, porque promessa bíblica é a menina dos olhos de Deus. Você está vendo o Brasil, está no topo no mundo da nação cristã. O Brasil é a número 1 cristã no mundo. Por isso o inimigo está tentando destruir a tua casa. Vou parafrasear o que ele me disse também à tarde: você é o número 1 da sua casa. Por isso o inimigo está tentando derrubar a sua casa, a sua família. O que isso tem a ver com arrependimento, pastor? Vamos lá. Israel queria ser restaurada. Israel queria ser restaurada pelo Senhor. Mas como é que restaura alguém, irmãos, que não quer se arrepender? Difícil, né, irmãos? É fácil mandar os outros se arrepender, né, irmão? Quando é a gente que precisa do arrependimento. As nossas condutas diárias. Você sabe qual é o maior trabalho nosso como pastor? Convencer o crente a liberar perdão. Convencer o crente a se arrepender das suas práticas, porque hoje há uma moda aí. Venha do jeito que estás, mas não permanece não. O problema é que o povo quer permanecer. Aí como é que Jesus opera? Eu vim de uma época, irmãos, que curas e milagres era verídico, dava para ver de olho nu. Não estou dizendo que parou não, mas eu ando para lá e para cá nos cantos de feira de Santana e fora de feira. Está difícil de ver milagre. Por quê, pastor? Porque ninguém quer seguir os pré-requisitos. Tem hora, como o texto vai dizer, se eu fechar os céus, ninguém resolve. Aí a gente tem que entrar no texto, se humilhar e orar e buscar intimidade com Ele e se arrepender dos seus maus caminhos. Como é que Deus vai mover? Deus vai resolver se você não consegue se arrepender dos seus maus caminhos. Como esse ministério vai prosperar, irmãos? Estou falando da sua vida. Como esse chamado vai crescer? Tem alguém aqui que tem orado desta forma porque o Espírito Santo me diz: por que eu não fui ainda? Por que eu não peguei o microfone ainda? Por que eu não fui naquela cidade que tanto eu gosto? Por que o meu nome não explodiu? Aí Ele usa a minha vida para te responder a tua oração. Tu está aqui. O arrependimento é vital para operar no teu ministério. E tu sabe por que Ele está dizendo isso? Então se arrependa. Esteja em intimidade com Ele, para Ele operar na sua vida, porque você não vai conseguir chegar no êxito do que Ele quer se você não se arrepender. Israel queria, e é verdade, irmãos, a gente quer. Jesus tem hora que embarga a obra. Por causa de Jesus tem hora que paralisa o trabalho. Não está no esboço e não sei porque Ele está mandando eu dizer. Quando eu digo não sei, não é que eu não compreenda, eu não conheço quem é, mas se Ele está dizendo ou está aqui ou está assistindo, Ele embarga a obra por causa da falta de arrependimento. Então se arrependa para Ele operar. Deixa eu me encaminhar para o final por causa do horário. Mas quando chega, irmãos, depois desses 4 pré-requisitos, aliás, 4 condições, a Bíblia vai dizer que Deus, aliás, aqui vai dizer para Salomão: Salomão, se humilhar na minha presença, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. É Deus mesmo que está dizendo. O texto diz: então, 2 coisas, aliás 3 coisas eu vi nesse texto. Então eu ouvirei dos céus. Vamos entender isso aqui? Quem não segue esses pré-requisitos, Deus não ouve a... Qual é o segundo pré-requisito? Orar. O texto está dizendo: então eu ouvirei dos céus. Percebeu? Porque tem hora que tem orações que não sobem, ou Ele não escuta, porque você não tem seguido as condições.
Eu não tenho seguido, tem hora, porque eu também estou como ovelha aqui. E eu não sou super-homem. Eu não tenho superpoderes. Eu sou falho também, pecador. Mas ele está dizendo: quem se humilhar, orar, eu ouvirei dos céus. O texto não está dizendo: eu vou entrar no templo, eu vou entrar na casa, eu vou entrar. Não, ele está dizendo: da onde eu estou, eu ouvirei dos céus a sua oração. Ah, fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, irmão, que tem seguido as condições. Deus está respondendo para você nesta noite. Continua orando, porque eu estou ouvindo a tua oração. O texto continua para a gente ir para o final. Segundo fruto do benefício de escutar as condições, porque o primeiro é ele ouvir a sua oração. E eu entendo que Deus está fazendo algo com você nessa noite. É um curso avançado na faculdade dele para você vencer. Quer prosperar, irmão, na vida? Siga esses 4 pré-requisitos e você vai ver a sua vida mudar. Siga, risca, e você vai ver a sua vida mudar. Segundo fruto, o benefício: perdoarei os seus pecados. Quem segue essas 4 condições, se humilha, ora, busca a face e se converte, seus pecados são perdoados. Eu não sei quem Deus trouxe aqui nesta noite, mas Ele me trouxe para te dizer: você que ainda sente peso do pecado que você cometeu, Deus conhece a tua alma e teu coração, e Ele transmite uma palavra de ânimo para a tua alma nesta noite. Eu perdoo os teus pecados porque você tem se esforçado, você tem se humilhado, tem sofrido as consequências do que você fez. Mas eu perdoo seus pecados nesta noite. O teu Pai está dizendo para você aqui. Eu não sei se está na nave do templo ou se está lá na internet assistindo, mas eu conheço a voz de Painho no culto. Eu conheço a voz do meu pai que me resgatou da hora que eu parei de viver. E Ele está dizendo que Ele perdoa, porque você está alinhado agora à vontade que Ele te pediu para estar. E Ele perdoa. Esquece as acusações, esquece que tem apontado o dedo. Melhor e maior que Ele está fazendo na sua vida. Irás testemunhar sim, irás falar sim do amor dEle, irás sim dizer que Ele é o Deus que ainda faz milagre em história que é contrária. Deus ainda está falando ao teu coração. Acalma esta alma, acalma este coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro benefício para a gente fechar a mensagem, ou frutos que a gente pode dizer: sararei a sua terra. Preste atenção nisso aqui. Eu vou finalizar no horário. Como é que Deus sara a nação brasileira? A nação que não se converte, a nação que não ora, a nação que não se humilha, a nação que não busca a face. E entenda, eu estou aqui criando uma redundância, mas eu vou aqui deixar no singular. Como é que Deus sara a sua terra se você não consegue seguir esses pré-requisitos? Percebeu que há algo de errado na nação brasileira? E eu sinto o peso do que eu vou dizer aqui agora, mas é Ele falando comigo. Se tem algo de errado na nação que você pisa aos pés, antes de algo acontecer de errado, você já pisava esses pés. Então você tem o poder para consertar em nome dEle. E não é depender de político. Nada contra, e não vim falar de política, de A ou B. A Bíblia dá a resposta, já está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome quer ver o cenário mudar, não é colocar quem você quer na presidência ou tirar. Quer ver Deus fazer essa nação crescer? Muda a sua conduta, muda a sua rota, muda a sua vida. Se humilha, busca a face dEle, a presença dEle, se prontifica.
Ouvir vem antes de sarar. Perdoar vem antes de sarar. Deus só sara aqueles que passou antes por essas etapas. O que adianta Deus sarar um braço se o corpo todo está doente? Percebeu que somos dependentes, irmãos? De Deus. Percebeu que somos dependentes do Senhor. E se não for a graça e misericórdia, a gente não consegue. Eu quero concluir esta mensagem deixando você refletir. Percebeu o quanto nós precisamos nos arrepender? Precisou o quanto a gente precisa se humilhar mais um pouco, orar mais um pouco. Esse culto vai acabar, e que posição você vai tomar? A alegria que eu tenho no meu coração é que parece que aqui de hoje vai sair alguns doidos. Com todo respeito. Doido de quê, pastor? Por Jesus. Eu não aceito mais andar deste jeito. Eu não aceito mais viver desta forma. Eu não aceito mais, porque Ele resolveu falar comigo nesta noite. Se você está pensando assim, você é igual eu, você é doido mesmo. Porque para acreditar nesta coisa, não estou dizendo um doido maluco de hospício, mas para acreditar nisso tem que ser doido para contrariar este mundo. Vou fechar, senão continuo pregando, e aqui tem horário. Você e eu precisamos nos arrepender. O texto vai dizer que Ele ouve, Ele perdoa e Ele sara. Aqui está a resposta, irmãos, para a nossa nação que está sangrando, a nossa nação que está sendo conhecida no mundo como a nação corrupta. E aí, irmão, será que eu não pergunto de novo? 47 milhões de evangélicos, tantas igrejas bonitas e suntuosas e lindas. Não estou falando mal da igreja, estou dizendo, estamos aqui dentro. Parece que o inimigo está passeando e a gente está só olhando. Mas essa nação tem dono. Essa nação tem um Deus. O inimigo pode até ter um território, mas a nação toda pertence a um só, chamado Jesus Cristo Nazareno. Eu quero finalizar lhe dizendo uma coisa, para Deus mudar o cenário da sua vida. Não queira mudar o cenário lá fora se você não mudou da sua vida. Jesus disse, olha, aos discípulos, ide primeiro as ovelhas perdidas na casa de Israel. Aí depois, a gente vai lá para fora. Então vamos conjecturar. Resolve primeiro o problema da tua vida, para depois você querer resolver o dos outros. Porque só assim Deus vai ouvir o teu clamor e a tua oração. Eu quero saber nessa noite, você que é amigo ouvinte, você foi convidado pelo Espírito Santo, teu amigo íntimo te convidou, e você atendeu o convite. Eu não sei se tem ou não, mas quero fazer o convite. Eu costumo dizer, eu tenho mudado a minha rota de quando eu vou fazer os convites. O pregador não tem poder nenhum de fechar a porta do céu, porque quando Deus te der uma nova oportunidade, se é amanhã, isso é agora, deixe com Jesus. Se acontecer alguma coisa amanhã, aconteceu, foi com Jesus. Mas se você veio aqui nesta noite, a convite dele, você ainda não fez uma aliança com ele, ele está te convidando nesta noite a você fazer essa aliança. Você ainda que não é evangélico, e que entrou neste lugar e veio adorar o nome dele, ou veio a convite de alguém, e você está vendo ele falar contigo, ele te convida aqui à frente. Tem alguém nessa noite que quer fazer aliança com Jesus? Se tiver, se coloque de pé e vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Tem alguém que quer ver Jesus mudar a sua trajetória?